Então, vamos começar, como nos outros exercícios, vamos marcar no nosso enunciado o que é importante. A figura representa esquematicamente várias superfícies equipotenciais de um campo elétrico. Letra A. Determine o trabalho realizado pela força elétrica. Então, ele quer que eu calcule o trabalho para levar uma carga de 10 microcoulombs do ponto A até o ponto D pelo caminho indicado. E aí a letra B fala o seguinte: qual seria o trabalho realizado se fosse levado de A para D por outro caminho? Então, vamos conversar o seguinte. Vamos analisar primeiro como é que o potencial tá. Então, a gente está saindo do 0 volts em direção aos 100 volts. E aí, a gente vai entender o seguinte: já que tem um campo elétrico aqui, ó, provavelmente desse lado de cá, ele não falou que era um campo elétrico uniforme. Eu estava desenhando uma placa, mas eu vou colocar só ali, é positivo. E provavelmente aqui é o 0 volts, então aqui vamos colocar negativo, tá? E aí vem até uma coisa que a gente vai conversar sobre potencial, que é o seguinte: o maior potencial, ele tá perto de onde está positivo, então ele é chamado de polo positivo. E o potencial menor, ele não precisa ser necessariamente aparecer negativo para você falar que o outro lado é negativo. Por definição, a gente fala o seguinte: potencial. O potencial maior é chamado de positivo. O potencial menor é chamado de negativo, tá? Isso é uma definição. Então, tá. O que eu sei? Que eu vou colocar uma carga elétrica aqui, ó, no ponto A. Só que essa carga elétrica, ela é positiva, Q maior que 0. Então, se ela vai de A para D, o que eu já sei? Que ela não está fazendo isso espontaneamente. Por quê? Positivo com negativo atrai, olha. Então, se eu tivesse que desenhar a força elétrica, eu desenharia uma força elétrica apontada para cá. Mas para onde é que, no fim das contas, essa carga está se deslocando? No fim das contas, ela está fazendo de A para D. Vou fazer em verdinho aqui. Não, verde ficou muito discreto. Na verdade, não ficou discreto, né? Como eu usei ela, eu vou colocar ela. Isso. Ela tá fazendo de A para D. No fim, esse é o deslocamento. Lembra que deslocamento define ponto final e ponto inicial da trajetória? Então, o deslocamento, na verdade, é um vetor apontando para cá. Então, o deslocamento num sentido, força no outro, o que você vai ter é que o trabalho é negativo, tá? Qual o caminho indicado? Bom, vamos pensar o seguinte: eu vou analisar separadamente o caminho de A até B, tá? Então, eu vou reproduzir aqui. Tá aqui o caminho que o exercício indica. Esse é o ponto A. Esse é o ponto B. A carguinha tá aqui. Então, vamos desenhar aqui, hipoteticamente, a carguinha nessa posição aqui. A força elétrica, ela não muda. Ela aponta para cá o tempo inteiro. Então, tá aqui a força elétrica. E no caso da trajetória AB, a gente tem um deslocamento assim. Olha que louco. Se você tivesse que realmente calcular o trabalho vai ter que ser força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois. Primeiro, não consigo definir esse ângulo, quem dirá o cosseno dele? Quando isso acontecer, a gente vai usar um argumento que é muito bom, que fala o seguinte: em um campo conservativo, em forças conservativas, que é o caso da força elétrica, o trabalho não depende da trajetória, só depende do ponto final e do ponto inicial. O que você pode fazer para eu te justificar o que eu vou fazer agora no exercício completo? Eu vou falar para você o seguinte: olha, como não depende da trajetória, eu vou fazer a seguinte trajetória com essa carguinha. Deixa eu ver se eu consigo tirar o azul. Consigo. Você concorda que de A até B eu poderia fazer, por exemplo, desse jeito? Eu poderia pegar a nossa carguinha que está aqui no ponto A, ó, e ao invés de subir ela na reta AB pretinha, eu posso muito bem pegar a nossa carga elétrica. E primeiro, olha que bacana, eu te contei que a força elétrica está apontada para cá. Isso a gente conseguiu concluir lá em cima.
Só que se eu levar ela até esse pontinho aqui, ó, você concorda que esse é o meu deslocamento? Se esse é o meu deslocamento, de A até esse pontinho que a gente conversou, a gente tem um trabalho. Esse trabalho ele é diferente de zero. E mais ainda, esse trabalho é negativo, porque tem força numa direção, deslocamento na outra. Beleza. A carguinha chegou aqui, ó, nesse pontinho esquisito. Agora, o que a gente vai fazer com a carguinha? Fazer ela subir, porque não importa o caminho, então eu tô escolhendo um outro caminho. Tô escolhendo esse caminho aqui, ó. Agora, esse deslocamento de linha. Nesse deslocamento de linha, vê se você consegue... Eu vou colocar a carguinha um pouco mais em cima só para poder desenhar de novo. Mas você consegue perceber que a força elétrica, ela continua apontada para cá? A força elétrica, ela não muda a direção e sentido dela. Porque o que está negativo continua aqui. Então, ela vai ser sempre atraída para esse lado esquerdo. Mas olha que bacana, agora você sabe que o ângulo formado entre a força e o deslocamento é um ângulo de 90 graus. No ângulo de 90 graus, o seu cosseno vale zero. Ou seja, quando a força atua perpendicular ao deslocamento, o trabalho realizado é nulo. Ou seja, se você considerar só o deslocamento feito na horizontal, você calcula o trabalho realizado. Eu vou pegar isso tudo que a gente conversou e vou aplicar no desenho do que a gente tem do nosso exercício. Observa o seguinte. Vou só apagar isso daqui. Eu posso usar essa metodologia de resolução para cá também, ó. Fazer esse deslocamento D no verde, já que a forma como o deslocamento vai ser feito não importa, a trajetória não importa, só importa o ponto final e o ponto inicial. Então, eu tenho aqui, ó, é eu pegar a carguinha azul e trazer ela pra cá. E aí, quando eu fizer isso, não tem problema nenhum, porque vai ser força elétrica numa direção, deslocamento nessa direção. E quando eu resolver subir para o ponto D, a força elétrica vai se tornar perpendicular ao deslocamento. E aqui o trabalho vai ser zero. Aqui o trabalho vai ser diferente de zero e, por construção, o trabalho ainda é menor do que zero. Entendeu? Discutido isso, a gente pode resolver esse problema rapidinho. Qual que vai ser o trabalho? Ótimo, senhor. Então, eu vou falar que V de A menos V de D é igual a trabalho sobre carga. Então, o trabalho vai ser carga, V de A menos V de B. Trabalho vai ser igual a carga que ele quer colocar é de 10 vezes 10 a menos 6. V de A valendo 0, V de B valendo 100. Seu trabalho vai ser igual a 10 a menos 5, que multiplica menos 10 a 2. Trabalho vai ser igual a menos 10 a menos 3. Ou seja, o trabalho realizado tem que ser de menos 1000 joules. O menos já é consistente, a gente já tinha discutido isso, mas vale falar. O menos é consistente, eu tô saindo... Não seria natural uma carguinha positiva querer se afastar do polo negativo, tá? Por isso que teve que ter esforço externo sobre ela, e toda vez que isso acontece, o movimento não é espontâneo e o trabalho, por consequência, é negativo. Tranquilo? Beijão, até a próxima.